deveria nessa noite falar assim: Feliz Páscoa. Hoje é o dia da Páscoa, né, irmão? Mas eu quero contar uma história para você hoje. Da Páscoa que talvez você não conheça. Eu já sei que você sabe que Páscoa não é chocolate. Eu já sei que você sabe que Páscoa não é coelhinho. Eu já sei que você sabe que isso tudo é invenção do comércio. Eu já sei que você sabe que Jesus ressuscitou. Eu sei que você sabe de tudo isso. Que a verdadeira Páscoa é Jesus. Amém? Quem sabe disso, amém? Amém, queridos? Mas você precisa entender os detalhes da história. O que você não sabe é os detalhes da história. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Essa é a mensagem de hoje. Se você prestar atenção, no final dessa ceia, você vai ser tão abençoado, que você vai entender o que Jesus fez por nós. Jesus, o Cordeiro Pascual. Queria ler um texto para você, de Êxodo, onde tudo começou. E esse texto, ele é maravilhoso, porque ele está lá no Velho Testamento, e ele vem cumprir em Jesus agora. Êxodo capítulo 12, do verso 1 a 14. Eu vou ler rápido, porque são 14 versículos. Você presta bastante atenção. Êxodo 12, de 1 a 14. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será o principal mês, o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Eles pegaram o cordeiro no 10º dia. E aí Deus falou assim: você vai pegar esse cordeiro, vai levar para casa, e ele vai ficar em casa até o 14º dia, de 4 a 5 dias. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, o matará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que os comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água. Tudo isso aí Deus vai falar com você hoje, querido. Todos esses detalhes Deus vai falar que Jesus passou na Páscoa. Não comerás o animal cru nem cozido na água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixarei dele pela manhã, nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira comereis de lombos ungidos, sandália nos pés. Eles eram um povo escravo, irmão, que estava vivendo dentro de uma escravidão. Naquela noite, eles iam celebrar a Páscoa. E Deus falou assim: vocês vão comer com os lombos ungidos. Vocês vão comer com sandália nos pés, com um cajado na mão. Comê-lo-ás com pressa. E a Páscoa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, passarei pela terra do Egito. E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial. E celebrarei como solenidade ao Senhor.
Nas vossas gerações, ó, o Deus de gerações, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Assim começou a Páscoa. E o que isso tem a ver com nós hoje? A Páscoa, e eu quero ser breve, mas não deixar de ser profundo. A Páscoa é um tipo de Cristo. No Novo Testamento declara que Jesus é o Cordeiro Pascual. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Me ajuda com os versículos aí bem rapidinho. 1 Coríntios 5, 7. Só para dar base para você. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que foi imolado. Nós temos uma nova vida. Deixa lá, em Gênesis, capítulo 13, verso 4, logo após Deus dar essas instruções da Páscoa, no capítulo 13 de Gênesis, eu só estou lendo alguns versículos, daqui a pouco eu começo. Coloca para mim, perdão, querido, é Êxodo 13, 4. Só seguir a sequência que eu te dei aí. Depois que Deus deu aquela ordem para matar o cordeiro, no capítulo 12, no verso 13, ele diz assim, porque eles seriam um povo liberto e sairiam do Egito. Ele diz assim, hoje, no mês de Abide, estarão saindo. Essa palavra Abide significa desabrochante, florescente, tenro, verde. Significa o início de uma nova vida. Deus estava falando, esse mês vai ser o mês de Abide para vocês, o início de uma nova vida. No dia que nós cremos no Senhor Jesus, nós fomos salvos e a nossa vida começou a desabrochar dentro de nós também. Isso representa o começo da nossa vida. Você tem uma vida quando você nasceu lá da sua mãe. Mas quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você nasceu de novo. E você entrou então no mês de Abide, é o mês de desabrochar. É o mês em que Deus começou uma nova história, igual estava começando com o povo de Israel. Então vamos entender aqui esse texto de Êxodo capítulo 12, né? Ponto por ponto para você entender. O texto diz no Êxodo capítulo 12, verso 1 e a 3, Deus disse assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia desse mês, cada um vai tomar sobre si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então Deus disse assim: olha, nesse mês que é o primeiro, quando dá o 10º dia, você tem que entender isso porque Jesus lá na frente cumpriu tudo isso. Quando der o 10º dia, vocês vão tomar um cordeiro para cada família. Quando Deus enviou Jesus, Ele tinha a intenção de salvar a família toda. Eu sei que a nossa salvação ela é individual, mas o projeto de Deus é que ninguém da sua família, o projeto de Deus é que ninguém da sua casa se perca. Por isso Deus deu um cordeiro para a família toda. Deus deu o cordeiro para que morresse pela família toda. Êxodo capítulo 12, passa o verso 4 para mim agora. Mais um para frente. Mas se a família for pequena para um cordeiro, olha que interessante. Então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme a que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Observe que nunca diz que o cordeiro era pequeno. A Bíblia diz que a família pode ser pequena, mas o cordeiro, que é Cristo, ele nunca será pequeno para uma família inteira. Ah, mas a minha família é tão difícil. Deixa eu te falar, o cordeiro, que é Jesus, ele é suficiente para toda a sua família. O Senhor, eu anotei essa frase lá em casa hoje, e eu queria que você anotasse essa frase no seu coração. Eu anotei na página da minha Bíblia hoje. Eu sei que você não vai ler, mas pelo menos você vai ver que está aqui. Eu anotei essa frase hoje na minha Bíblia, diz assim: o Senhor é maior do que todas as nossas necessidades.
Fala assim para mim: o Senhor é maior que todas as minhas necessidades. O Senhor é maior do que todos os seus problemas. O Senhor é maior do que todos os problemas que tem na sua família. E sabe por que o cordeiro é grande? Porque a sua família vai ser abençoada. Porque o cordeiro é grande. Mas sabe quem vai ser abençoado também, segundo o texto? Os seus vizinhos. O cordeiro de Deus é tão grande para você, ele é tão poderoso para você, que você não tem como consumi-lo sozinho, você vai ter que falar para as pessoas. É por isso que essa é a maior arma do evangelismo, essa é a verdadeira motivação do evangelismo. Quando você vê uma pessoa falando de Jesus para as outras pessoas, não é porque ela é chata, não é porque ela é enjoada, é porque o cordeiro é tão grande para ela, é tão maravilhoso para ela, que ela quer distribuir para os vizinhos. Nós temos muito. Fala assim: eu tenho muito. Nós temos muito e precisamos repartir. E o verso 5 diz o seguinte: que o cordeiro, hoje eu não estou pregando, hoje só vou contar a história para você disso aqui, tá, querido? O cordeiro tinha que ser sem defeito, macho de 1 ano. Eles tinham que preparar um cordeiro. Eu fico imaginando, eu fico doido nessas histórias, sabe, da Bíblia. Porque eu fico imaginando, Raí, porque ali tinha mais ou menos 4 milhões de escravos. Você sabe como é que vive escravo? Escravo vive em escassez. Então vou botar 4 milhões de escravos. Vamos dizer que tinha pelo menos ali 800 mil famílias. Botar 4 a 5 pessoas por família. Aonde que ia aparecer 800 mil cordeiros de 1 ano, sem defeito? Eu nem estou botando 4 milhões, porque era 4 milhões de pessoas. Vamos botar aí 500 mil famílias, vamos dizer que eles tinham filho demais. Aonde tinha que aparecer 500 mil cordeiros de 1 ano, sem defeito? Sabe por que apareceu? Porque o Deus que te pede é o Deus que te dá. Como que um povo escravo poderia ter 500 mil cordeiros sem defeito? E por que ele tinha que ser sem defeito, pastor? Porque ele representava o Senhor Jesus, que é o verdadeiro cordeiro, que não possui defeitos. João 1:29, nossa filha hoje leu esse texto já. João 1:29 diz que no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para com ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era um símbolo já do Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você creu no Cordeiro, significa que os seus pecados foram tirados, amém, amado? Amém? A Bíblia está dizendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei que às vezes você aprendeu que é você que tem que tirar o seu pecado, mas você não vai conseguir. É só o Cordeiro, sem defeito, que tira o pecado do mundo. Mas a história continua. Eu estou lendo a história para você. O verso 6, olha o que diz o verso 6 de Êxodo 12. E vocês vão pegar esse cordeiro, e vocês vão pegar ele, e guardareis até o 14º dia do mês. Eles tinham que pegar o cordeiro no dia 10. E eles tinham que guardar esse cordeiro até o dia 14º do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel, depois iriam matá-lo no crepúsculo da tarde. Olha que doideira, querido. Coloca para mim uma imagem aí do cordeiro. Cordeiro de 1 ano. Imagina, estou levando você a imaginar. Imagina você com um bichinho desse na sua casa, bonitinho, lá na sua casa. Deus fala assim: pega esse cordeirinho de 1 ano, bonitinho, olha só,
Essa casa tinha criança, irmão. Esse cordeirinho ficou 5 dias na casa com a família. Imagina o pai virando para a família e falando assim: ó, Bruninha ama animal, depois da manhã nós vamos matar ele. Eu creio que Deus fez isso de propósito. Por que Deus não deu esse cordeiro no 14º dia para ir lá fazer um churrasco dele logo? Não, botou o cordeiro, sabe, no 10º dia. E eles ficaram ali, bajulando aquele cordeirinho. As crianças brincando com aquele cordeirinho. Aquelas crianças não tinham nem brinquedo, eles eram escravos no Egito. Eles viviam uma escassez terrível. Aí de repente aparece um cordeirinho desse dentro de casa. Eu imagino que não só é igual adulto. Aqui, eu ia falar amor aqui, mas o amor está aqui. Amor, eu não quero cachorro aqui em casa, tá? Aí ela arranja um cachorro. Você arranjou o cachorro, aí na varanda, hein? Passa os 4 dias, o cachorro está lá na sala, ó. Só até aí na sala, hein? Não quero o cachorro aqui dentro de casa. Passa os 5, 6 dias, está o cachorro na cama rolando com o dono. E ele bajulando o cachorrinho. Não é assim ou não é, irmão? Quem tem cachorro? Imagina esse bichinho 4, 5 dias dentro da sua casa. As crianças não tinham brinquedo. Um cordeiro de 1 ano, um animal muito bonito, amável. Certamente as crianças ficaram muito ligadas a eles emocionalmente. Você viu o menininho que criou o pintinho? Quando ele cresceu, ele não consegue comer o pintinho. É galinha, tem que comer. Não, essa aqui não. Ah, mas nós queremos esse porquinho, vamos matar ele porque ele cresceu. Não, esse porquinho não pode matar ele não. Foi a mesma coisa. Por que Deus fez isso? Isso era com certeza. Ia fazer as crianças chorar. Eu creio que isso mesmo que o Senhor queria passar. Eu creio que essa era a ideia de Jesus. Seu alvo era que soubéssemos como seu filho Jesus era maravilhoso, como ele deixou a sua glória e veio habitar conosco, cheios de graça e glória. Jesus era muito mais lindo que esse cordeiro, mas ele veio aqui e morreu por cada um de nós. Presta atenção nos fatos, querido. 5 dias antes da crucificação, esse cordeiro tinha que morrer no 15º dia. 5 dias antes de Jesus ser crucificado, Jesus esteve no templo para ser examinado pelos fariseus. Aquele cordeirinho ficou 5 dias dentro da casa sendo examinado. 5 dias antes de Jesus ser crucificado, ele foi examinado pelos fariseus. Agora presta atenção, uma coisa que não está aqui nessa mensagem, mas que veio para mim hoje. Você sabe onde Jesus nasceu? Você sabe onde Jesus nasceu? Sabe, eu sei que você sabe, você só não vai falar, mas eu sei que você sabe que ele nasceu na estribaria, na manjedoura. Botaram ele lá na manjedourazinha. Deixa eu falar, o lugar que Jesus nasceu era o lugar em que eles guardavam os cordeiros que estavam sendo preparados para morrer no sacrifício do templo. Jesus já nasceu no lugar que ele ia morrer, porque ele era o cordeiro. 5 dias antes, ele foi examinado pelos fariseus. Eles nem imaginavam que eles estavam examinando o Cordeiro de Deus. Se o cordeiro possuísse algum defeito, depois de 5 dias eles saberiam. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Ele tinha que ser observado por 4 dias. Versos 5 e 6, coloca para mim. Vamos reler de novo. 12, 5, 6. Pode deixar nesse texto, que é ele que eu vou usar a pregação toda. Êxodo 12, 5 e 6. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, verso 6. E guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação vai matar o cordeiro no crepúsculo da noite. Jesus foi examinado após ser preso. O Senhor foi submetido a exames. 3 vezes ele foi examinado pelos sacerdotes, de acordo com a lei de Deus. Está lá em Marcos. Eu nem dei os textos aqui para ler, mas eu te passo se você quiser. 3 vezes ele foi examinado pelos governantes romanos, de acordo com a lei romana. Pilatos repetiu 3 vezes: não acho falta nenhuma nele. João capítulo 18, verso 38, fala isso.
Não, Pilatos falou, eu não encontro falha nenhuma nesse cordeiro. Ele não falou cordeiro porque ele não sabia, mas eu não encontro falha nenhuma nele. Sabe, querido, ele passou por todos os testes. E a Bíblia diz que ele foi achado sem culpa. Por isso, querido, no dia exato da Páscoa, exatamente no dia da Páscoa, ele foi conduzido à morte como um cordeiro pascual. Ele foi conduzido ali e ele foi morto, cumprindo exatamente Êxodo 12:6. Sabe, no crepúsculo da tarde para os judeus, era às 15 horas da tarde. Às 15 horas era o crepúsculo da tarde. Foi nesse exato momento em que Jesus entregou o Espírito dele. Foi nesse exato momento que Jesus disse: está consumado, está pago, não tem mais nada. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir de agora, aqueles que creem em mim viverão eternamente. Oh! O sangue, no verso 7, vou continuar contando a história para você saber onde nasceu a Páscoa, para você entender os detalhes da Páscoa. O verso 7 diz assim, Êxodo 12:7: tomarão o sangue, depois de matar o cordeiro, tomarão o sangue e porão em ambas as portas das ombreiras da casa. Tinha que pegar o sangue e passar nas portas, nas ombreiras da porta da casa. Ele tinha que ser aplicado nos umbrais da porta, do lado de fora. Sabe o que isso significa? Que o sangue não era para nós vermos. Eles estavam comendo lá dentro, mas o sangue estava para o lado de fora. O sangue não é para nós vermos. O sangue era para Deus ver. O sangue era para o diabo ver. Deus, quando ele passou e ele viu o sangue, ele ficou satisfeito na sua justiça. Ele disse, quando ele passa na sua casa, quando ele passa na sua vida, e ele vê o sangue nas portas da sua vida, Deus olha para esse sangue, e a Bíblia diz que ele fica satisfeito, porque é o sangue de Jesus que está sobre a sua vida. O sangue de Jesus não é para você ver, o sangue de Jesus não é para as pessoas ver, o sangue de Jesus não é para o seu pai ver, para o seu chefe ver, para o seu pastor ver. O sangue é para Deus ver, para quando ele olhar para você e dizer assim: está pago, está consumado, não deve mais nada. Mas esse sangue também é para o diabo ver, que quando ele olha para a sua vida, ele sabe que não existe mais condenação sobre a sua vida, não existe maldição sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus foi aplicado sobre a sua vida. Por isso que o sangue foi aplicado pelo lado de fora e não para o lado de dentro. Só que a religião diz que se você não fizer a sua parte, esse é o Jesus cru, que eu vou falar daqui a pouco. A Bíblia diz que mandaram comer o Jesus queimado. Está cheio de gente comendo Jesus cru. Deus, presta atenção no que eu estou te falando aqui, é Deus que avalia o preço do sangue, não nós. Quem diz se o sangue é poderoso ou não é Deus. Nós aplicamos pela fé, mas é Deus quem avalia o poder do sangue. Hebreus capítulo 9, verso 22. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Lá em Êxodo capítulo 12, verso 13, diz que Deus disse assim: quando eu ver, Êxodo 12, 13, volta para a nossa história. O sangue vos será por sinal nas casas que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós,
e não haverá entre vós praga destruidora. Se o sangue está sobre a sua vida, não tem como ter praga destruidora sobre nós. Quando todo o Egito é o mundo, quando o mundo está sendo ferido, sobre nós não existe a possibilidade de sermos feridos iguais, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Não são as suas obras de caridade que vão te proteger. Não é se você tem um bom coração. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal. Não é o seu bom coração, não é as suas boas obras, é o sangue. Aquele povo, ele tinha uma aliança com Deus, mas mesmo assim, eles precisavam aplicar o sangue sobre as portas. O sangue de Jesus foi aplicado em sua vida, amado, sim ou não? Então descansa. Saiba que Deus agora, Ele vê o sangue. Está cheio de crente achando que Deus está vendo as obras deles. Está cheio de crente achando que Deus está vendo as suas obras. Se Deus aplicou o sangue sobre a sua vida, Ele está olhando o sangue. Ele não está olhando você. Ele não está olhando eu. Porque se Ele olhar para mim, se Ele olhar para você, nós somos fulminados. O que faz a gente ter comunhão com Deus agora não são as nossas boas obras, não é o que você fez ou o que você deixou de fazer. O que faz você ter comunhão com Deus agora é o sangue de Jesus. Quando Ele vê o sangue, a maldição e a praga não chega até as nossas vidas. Isso é justificação pela fé. Só que um negócio interessante, enquanto eu tomo água aqui, que ele acha o versículo, no verso 22, diz assim, o Êxodo 12, 22, tudo tem um detalhe, como que ia aplicar esse sangue na porta? Se fosse eu, já pegava logo um pincel, um pano, já botava, né? Então, você tem que aplicar esse negócio, vamos aplicar logo, pega aí, amor, pega o pano aí. Talvez você ia, pastor Leandro, até imagino, ia fazer um café da tarde antes, né? Ia tomar um cafezinho, amor, vamos pegar esse sangue, não importa, mas o sangue ele tinha que ser aplicado assim, presta atenção, tomai um molho de isopo, tinha que ser aplicado com isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai na verga das portas, nas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa, até pela manhã. O sangue tinha que ser aplicado com isopo. O que isso significa? Tudo na Bíblia tem significado, irmão. Tudo na Bíblia tem sentido. Isopo é uma planta. Você sabe qual é a maior planta da Bíblia? Alguém sabe aí qual é a maior planta da Bíblia? É o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é a maior planta, talvez do mundo, né? Se está na Bíblia, deve ser do mundo. Forte, raiz, galhos. Mas Deus não mandou aplicar o isopo, Deus não mandou aplicar o sangue com o cedro do Líbano. Ele mandou aplicar com o isopo. Sabe o que é o isopo? Isopo é uma das menores plantas da terra. Ela nasce geralmente nos muros assim. Deixa eu falar o que o Senhor estava dizendo aqui nessa noite. Nesse dia, para essa noite. Ainda que a sua fé seja pequena como o isopo, ainda que ela seja pequena como o grão de mostarda, como disse Jesus, ela é suficiente para mover os montes. O isopo tipifica a fé. Deus, talvez você fique pensando assim, o dia que eu tiver uma grande fé igual o Edu, o dia que eu tiver uma grande fé igual o Fagner, talvez Deus não faz nada na minha vida, porque eu não tenho uma grande fé como todo mundo tem. Se eu tivesse uma grande fé como o cedro do Líbano, Deus não exige uma grande fé como o cedro do Líbano,
Basta um pouquinho, sabe? Se um pecador apenas dizer de todo o seu coração: Senhor Jesus, obrigado por morrer por mim, a Bíblia disse que ele será salvo. Basta um pequeno grão, sabe? Basta uma fezinha do tamanho de um isopo, aquela plantinha insignificante. Como que um ato tão marcante como esse, Deus usou uma plantinha insignificante? O diabo fala para você que se você tiver uma grande fé, o diabo fala para você que se você tiver grandes obras, mas Deus está dizendo para você nessa noite, que se você tiver uma fé pequenininha como do isopo, Deus vai mover as coisas na sua vida, porque não é por causa de você, é por causa do sangue de Jesus que está sobre você. O cordeiro, ele devia ser comido. Continuar o texto para você, nós vamos chegar lá no Gênesis, calma aí, no Getsemane. Êxodo capítulo 12, do verso 8 a 10. Esse texto está rico de tantos detalhes. Deixa lá no capítulo 12 para mim, queridos. Verso 8 e 10. Some daí não. Naquela noite, eles tinham que pegar o cordeiro. Deus providenciou 500, estou botando 500 aqui, mas eu não sei. Deus providenciou 500.000 cordeiros. Às vezes você fica pensando assim: eu não sei o que eu vou dar para Deus. Não, você não tem nada para dar para Deus. Você só precisa da fé do tamanho de um isopo, que Ele vai te dar para você dar. 500.000 cordeiros. Pega o bichinho, leva para casa, fica 5 dias, as crianças se apegam neles. Aí você mata o cordeiro, pega o sangue, coloca nos umbrais da porta. Naquela noite, vocês comerão a carne assada no fogo. Fala assim: assada no fogo. Tem versão que fala queimada, do jeito que a Fabiana gosta. Carne queimada. Nunca vi gostar de carne queimada, irmão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. Isso é tão precioso, irmão. Cabeça, pés, perna, frissura, porque o corpo foi moído. Presta atenção, querido. O corpo de Jesus foi moído para curar sua cabeça, perna, interior seu. Tem nada em você que Deus não possa te curar. Verso 10. Nada deixarei dele pela manhã. O texto diz assim: nada cru, nada cozido em água. Pastor, o que isso significa? A Bíblia diz que na cruz, Cristo pagou todos os nossos pecados. Na cruz, Cristo pagou os nossos pecados do passado, do presente e os que você ainda vai cometer. Deus já pagou os seus pecados. Deus é santo e justo, mas Ele precisava punir o pecado, sim ou não? Como que é a história que começou do pecado? Olha, Adão, é o seguinte: se você pecar, você vai? Não foi isso que Deus falou para Adão? Então, quantos concordam que Deus é santo, amém? E quantos concordam que Deus é justo? Então Ele disse que ia morrer, então tinha que morrer. Não é igual a gente faz com os nossos filhos: ó, você está aprontando, quando seu pai chegar de noite, você vai ver. Aí o pai chega de noite e faz nada. Deus não é assim. Fala: Deus é amor, santo. Fala comigo: santo, que isso vai guardar na sua memória. Fala: e justo. Agora, o Deus de amor ficou num dilema terrível. Presta atenção nessa história, para você entender por que não podia comer o animal cru. O Deus de amor ficou num dilema terrível, porque Ele fez o filho dele, os filhos dele. E Ele falou que se os filhos dele pecassem, teria que
Agora pensa. O amor queria resgatar. Certo? Me ajuda aqui, Pedro. Fica aí, pode ficar aí. O amor falou, não posso jogar ele no inferno. Não posso jogar ele no inferno. Ele é meu filho, eu criei ele. Pega na mão dele, Pedro. Mas a justiça dizia assim, tem que morrer. Porque Deus é amor, mas Ele é justo. O amor, vou salvar ele. A justiça, tem que morrer. Deus ficou num dilema. E agora? Deus iria contrariar o amor dele? Como a gente faz com... Deus iria contrariar a justiça dele? Como a gente faz com os nossos filhos? Não, deixa para lá, menininho fez nada de errado, só comeu uma maçã. Vai mais não, vai. Deus podia fazer isso? Mas a justiça dizia, tem que morrer. Pode sentar vocês dois. Deus então ficou num dilema. Você precisa entender por que Jesus teve que vir aqui. Para você não achar que isso aqui é uma historinha de Monteiro Lobato, de pessoas que não tem nada para fazer no domingo à noite e vem para cá. Para reconciliar a justiça com o amor, Deus precisava reconciliar a justiça com o amor. O amor dizia, não vai morrer. A justiça dizia, tem que morrer. O que Deus fez? Ele enviou Jesus. E Jesus então na cruz, ele pagou todo o preço da morte. A Bíblia disse que ele foi consumido, ele foi assado, ele foi jogado toda a ira de Deus que estava sobre o homem. Deus lançou em cima de Jesus, ao ponto que ele não pôde nem olhar para Jesus. A Bíblia diz que ele ficou desfigurado, não dava nem para saber que era um homem. A Bíblia diz que ele foi fulminado com a ira de Deus em cima de Jesus, pagando o meu pecado, o seu pecado. E aí depois que Jesus paga tudo isso, o amor de Deus disse, a justiça de Deus disse assim agora, está pago, não deve mais nada. O amor reconciliou a justiça. Jesus, ele morreu queimado por nós, assado, triturado, para que eu e você agora ele pudesse cumprir a justiça de Deus, e eu e você agora pudéssemos estar no braço do nosso Pai. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Você pode dar um aleluia por isso? Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades e recebeu todo o fogo da ira de Deus. Porque a gente fica achando que Deus é amor. É, irmão, mas Ele é justiça também. Ah, Deus é amor, Ele não vai lançar ninguém no inferno. Não, realmente não. Deus nem fez o inferno para nós. A Bíblia diz que Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. E para aqueles que continuam não aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador. Ah, eu estou muito novo. Ah, não é bem assim, eu não concordo. Ah, quem sabe um dia. Toda vez que você aceita uma condenação, você que é crente, presta atenção, corre atrás desses meninos aí. Deus mandou, ele trabalha. Toda vez, presta atenção, você que é cristão, quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Toda vez que você aceita a condenação e rejeita o sacrifício do Cordeiro de Deus, que o Senhor consumiu com fogo da ira dele, você está comendo Jesus cru. Hoje não há mais fogo da ira de Deus sobre nós. Pare de tentar pagar pelo seu pecado. Cristo já pagou. Não se perdoar, tem crente que não se perdoa. Eu não me perdoo pelo que eu fiz. Não se perdoar é apenas um tipo detestável de orgulho, que pensa que você pode pagar aquilo que não pode ser pago com o seu sacrifício, que só foi pago com o sacrifício de Jesus. Quanto mais você alimenta, quanto mais você se alimenta do cordeiro queimado, da cruz pelo fogo do juízo, mais forte você se torna. O cordeiro não podia ser cru. Esse evangelhozinho diluído,
esse evangelhozinho barato, esse evangelhozinho que você tem alguma coisa para fazer com as suas obras ainda, isso é comer Jesus cru. A palavra de Deus disse que no dia seguinte não havia nenhum enfermo lá no meio deles mais. Querido, presta atenção nisso. Ouça essa história. Eles eram 4 milhões de pessoas escravas. A Bíblia diz que no dia seguinte não havia mais nenhum enfermo entre os filhos de Israel. Eles foram curados quando eles comeram do cordeiro assado que você vai comer nessa noite aqui. Fala amém, irmão. Fala, irmão, amém. Amém. Tem gente que fala amém assim. Amém. Creia que você está no lugar mais importante nessa noite. Creia que aqui, hoje, Cristo se faz presente. Isso aqui é a solução de todos os problemas para a sua vida. Seja intenso. Sabe, querido, 4 milhões de pessoas, escravos. Naquela noite todos eles comeram do cordeiro. E a Bíblia diz que no outro dia não tinha nenhum enfermo no meio deles. E também, sabe o que não tinha? Não tinha mais nenhum pobre no meio deles. Que isso? Olha o que Jesus fez na cruz por você. Sabe por que não tinha nenhum pobre entre eles? Porque no outro dia eles saíram do Egito. E a Bíblia diz que as pessoas do Egito entregaram para eles todo o ouro, toda a prata, tudo. Eles saíram milionários do Egito. Todas as pessoas saíram curadas e milionárias. Agora olha o que Jesus fez para você em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Presta atenção, querido, para você aplaudir de pé nessa noite. 2 Coríntios, verso 8, 9, diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza, nós nos tornássemos ricos em Cristo Jesus. Você precisa acreditar no que a Bíblia diz. Você precisa acreditar no que a Bíblia diz. Você está aí passando dificuldade para casar, para terminar sua casa, para fazer as coisas, porque você não entendeu ainda que você é rico em Cristo Jesus. Salmo 105, verso 37, conta a história deles. Salmo 105, 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia nenhum enfermo. Eu profetizo que nessa noite ninguém vai sair daqui enfermo nessa noite, porque nós vamos comer do cordeiro assado pelo fogo. Falei, eu recebo. Pensa bem, irmão, tanta gente, nenhum doente, todos curados, ninguém mais pobre, todos com ouro e com prata. Você consegue imaginar a alegria que foi daquele povo? Os velhinhos correndo, não conseguia nem levar o ouro, deixaram as cadeiras de roda para trás, deixaram as muletas para trás. O que significa comer o cordeiro cru? Hoje, aqueles que não creram na redenção de Cristo, na graça de Cristo, as pessoas pregam Cristo, mas não pregam a graça. Eles acham que a graça é só um estágio da sua vida, que você entregou a sua vida para Jesus, agora você se vira, agora é você que tem que santificar, é você que tem que fazer isso, é você que tem que fazer aquilo outro. Isso é comer o cordeiro cru. Tentam comer o cordeiro cru, consideram Jesus um bom exemplo, um bom mestre, um bom líder, mas a redenção de Deus para eles não está completa. Eles têm que fazer alguma coisa. E a Bíblia diz, nem cozido em água, porque a redenção de Deus já foi completa. O fogo de Deus caiu todo em cima de Jesus. Não tem mais ira para nós, toda a ira foi derramada sobre Cristo, e hoje nós somos feitos filhos de Deus. Êxodo capítulo 12, verso 11, eu já estou quase terminando, se acaba no 14, eu já estou no verso 11, Êxodo 12, 11, volta lá para o nosso texto de base, Êxodo 12, 11,
Dessa maneira comereis. Naquela noite eles tinham que comer com os lombos cingidos, com as sandálias no pés, com o cajado na mão, e tinha que comer com pressa, porque era a Páscoa do Senhor. Quando participamos da mesa do Senhor, irmão, nós devemos estar prontos para partir. Eu sei que você gosta desse mundo, eu sei que você gosta desse lugar, eu sei que às vezes você fica pensando assim, quando eu ficar milionário, eu vou viajar para tudo quanto é lugar, vou levar o pastor. Eu sei que você gosta daqui, Jesus não pode voltar sem eu casar. Sabe por que acontece problema na sua vida, apesar de tudo que você tem de bom, irmão? Sabe por que acontece problemas na sua vida? Alguém aqui já passou por um problema na vida? Só tem anjo aqui, né? Só tem eu e Denilson que passamos por problema. Sabe por que você passa por problema aqui, irmão? É para você saber que o céu não é aqui. A Bíblia diz que quando nós comemos do cordeiro, nós temos que comer já pronto para partir, porque nós já fomos libertos do Egito. Hoje nós devemos comer com expectativas confiantes, que toda a obra maligna foi desfeita da nossa vida. Quando você ceiar, eu fico vendo crente fazendo cura interior, eu fico vendo crente fazendo libertação. Isso é comer o cordeiro cru. A obra de Deus não foi suficiente para libertá-lo. A Bíblia diz assim, agora pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí os caras vão lá fazer libertação, cura de alma, sendo que Jesus já pagou tudo na cruz para você. Isso é comer o cordeiro cru. Hoje nós devemos comer com expectativas confiantes. Não podia ter fermento, o texto diz, tinha que ser com ervas amargas. Tirar o fermento é tirar a religião. A Bíblia fala que o fermento é a religião. Parece com Deus, mas não tem nada de Deus. Ervas amargas, o nosso arrependimento e o nosso gosto amargo, referente às coisas pecaminosas. E nós temos que estar pronto para partir. Essa era a maneira como o povo de Israel deveria comer o cordeiro. Enquanto eles comiam, eles estavam construindo um exército. Poucos percebem que logo ao se converter, entram numa guerra. Eu gosto daquela igreja que eu acho legal. Deixa eu te falar, o dia que você entregou sua vida para Jesus, você entrou numa guerra. O texto diz que eles comiam com os lombos cingidos. Antes eram escravos com lombos frouxos, agora eram firmes e equipados. Antes nós éramos no mundo assim, oscilantes, íamos para lá, íamos para cá, não tínhamos certeza de nada, mas hoje nós somos firmes e equipados, nós somos um soldado. Deus, Ele está sempre pronto para nos abençoar no combate. Também foi dito que eles tivessem as sandálias nos pés. Ter as sandálias no pé significa pronto para uma jornada. Você precisa estar com as suas sandálias nos pés, porque nós não estamos aqui como moradia, nós temos uma jornada. O texto diz que Chico está com o cajado na mão. O cajado é para a guerra, aponta para o ataque e defesa espiritual. Você precisa entender que você entrou numa batalha espiritual, numa guerra espiritual. Não se esqueça que nós somos um exército de Cristo nessa terra. Você não é a florzinha de Jesus, como canta nos ministérios infantis. Sou uma florzinha de Jesus. Mas você é um soldado. Você foi colocado nas trincheiras. Mas a nossa vitória já é certa em nome de Jesus. E o texto diz, por fim, que deveria comer com pressa. Isso nos fala que nós não devemos estar ligados a esse mundo, mas estar preparado para partir daqui. Nós estamos aqui de passagem, queridos. Tem muita gente empolgada com esse mundo. O texto diz que na Páscoa, na ceia, nós temos que estar com os lombos cingidos, com o cajado na mão, com as sandálias nos pés, e nós devemos comer sabendo que nós estamos indo embora desse lugar.
O Senhor Jesus morreu no exato momento do dia da Páscoa. Naquele dia, o sumo sacerdote pegava o cordeiro e subia a rampa do altar do holocausto para poder sacrificar o cordeiro lá no alto. Havia uma rampa. Às 9 horas da manhã, presta atenção, o sacerdote pegava o cordeiro e ele amarrava o cordeiro. Às 9 horas da manhã, exatamente, Jesus estava subindo a rampa do Gólgota. O sumo sacerdote então amarrava sobre o altar aquele cordeiro bonitinho que ia ser imolado. Nesse mesmo horário, os soldados pregaram o Senhor Jesus na cruz. Às 9 horas em ponto, Jesus foi pregado na cruz. No mesmo momento que o cordeiro era amarrado pelo sacerdote para ser imolado. E quando o sacerdote colocava o cordeiro sobre o altar, havia um forte toque de trombetas, de chifres, de carneiro. Anunciava para todo Jerusalém que a Páscoa havia chegado. Trombetas foram tocadas quando Jesus foi levantado na cruz. Ao meio-dia o céu escureceu. Ele ficou como meia-noite. A Bíblia diz que ele morreu em trevas. Por que ele morreu em trevas, pastor? Para que eu e você pudéssemos viver na luz. Olha o sentido da Páscoa toda aí. Às 3 horas da tarde, às 9 horas da manhã, o cordeiro era amarrado, o sacerdote amarrava e ele voltava. Às 3 horas da tarde, o sacerdote voltava para o local do sacrifício, pegava aquele cordeiro e ele imolava aquele cordeiro, ele matava aquele cordeiro exatamente às 3 horas da tarde. Nesse exato momento, às 3 horas da tarde, Jesus bradou na cruz dizendo: está consumado. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Às 3 da tarde, Jesus morreu. E o sacerdote gritava: está consumado a Páscoa. E eles novamente tocavam as trombetas. Eu queria convidar a minha equipe para subir de louvor. O texto diz que pelas suas pisaduras agora nós fomos sarados. Quando a trombeta é tocada, quando a trombeta era tocada, começava o jubileu. Todos os escravos eram libertos. Todas as dívidas estavam perdoadas com Deus. Tudo que Adão perdeu no Éden, quando Jesus entregou ao seu Espírito às 3 da tarde, foi reconquistado por Cristo. Tudo que foi perdido foi completamente restaurado. Eu e você hoje fomos completamente redimidos pelo sangue de Jesus. Tudo que Adão perdeu, Jesus redimiu. Sabe, queridos, eu quero encerrar nessa noite para você. Você não tem mais o direito de se condenar ou se punir por causa do seu passado. Se você entregou a sua vida para Jesus, você precisa acreditar que o que Jesus fez na cruz, quando ele foi queimado pela ira de Deus, você precisa entender que isso foi suficiente para perdoar todos os seus pecados. Você não pode viver debaixo de condenação. Você não pode viver debaixo de acusação. E também você não pode condenar os outros, pois a dívida que pagou os seus pecados, pagou também o pecado dos outros. Parar com essa coisa. O mês da Páscoa era o primeiro mês do ano. É por isso que cada vez que nós participamos da primeira semana do mês da ceia, nós participamos de todas essas promessas do Senhor. Nós estamos vivendo a cada mês um novo começo nas nossas vidas. Será que nessa noite você pode ouvir o som
do chofar de Deus, proclamando vida e libertação para você. Toda vez que nós ceiamos, nós estamos comendo do Cordeiro que nos trouxe a vida. Desculpa acabar com seus costumes, mas você precisa crer na Bíblia, não em costumes. Não existe para cristão Páscoa. A Páscoa acabou. Feliz Páscoa. Isso é tradição de comércio. Isso é festa judaica, que estão esperando o Messias ainda. O nosso Messias já chegou. A nossa Páscoa é toda a primeira semana, é todos os dias quando você ceia. Não é mais a Páscoa de 40 dias depois do carnaval que a igreja faz, não. Isso é tradições religiosas, isso é tradições culturais. A Páscoa, ela foi cumprida em Jesus quando Ele morreu na cruz e acabou. Ele é o nosso Cordeiro Pascual que nós celebramos todos os dias. Eu sei que você gosta de chocolate, eu também gosto, e eu comi hoje. Eu sei que você gosta de chocolate, eu sei que faz bem para o comércio. Tranquilo, irmão, ora e come, mas feliz Páscoa. Para, irmão, sai dessas tradições. Me acha no Novo Testamento um texto que fala de Páscoa. Isso é cultura judaica. Jesus, se você quiser comemorar isso toda sexta-feira da paixão, você vai matar Jesus de novo para ressuscitar Ele no domingo. Para com isso. A Bíblia diz que Jesus morreu uma vez só, para perdoar todos os pecados. O sacrifício dele foi único por todos os pecados. Jesus não morre mais na sexta para ressuscitar no domingo. Ele vive e reina eternamente sentado no trono dele. Quer comer chocolate? Come, irmão, mas não seja iludido. Você está achando que Jesus morreu sexta-feira e está ressuscitando? Não, pastor, é só simbólico. Simbólico nada. Isso é cultural. Daqui a pouco os seus filhos estão crendo nessas coisas. Nós que somos velhos, tudo bem, ensinaram errado a gente. Quer comer chocolate? Igual meu filho fala: ô pai, deixa a gente comer o chocolate. Vem, traz para mim também, irmão. Você quer participar da Páscoa todo mês aqui com a gente? Viver sem condenação, sem religião. Jesus morreu uma vez, ressuscitou uma vez, acabou. Ele está sentado à destra do Pai à direita, e Ele voltará com seus exércitos para reinar sobre essa terra. Creia você ou não, acredite você ou não, mas essa é a verdade da palavra de Deus. Páscoa sabe quem era para estar naquela cruz? Eu. Aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para você. Era eu que tinha que estar lá. E a música diz assim: escandaloso amor, que pegou o Filho de Deus e colocou pregado naquela cruz, para que hoje a gente possa comer do Cordeiro assado no fogo, para que todos os nossos pecados sejam perdoados e todo o nosso corpo seja curado. Eu queria te convidar a você ficar de pé nessa noite. Fala assim comigo: era eu. Fala forte: era eu. Louvor: era eu. Oh. Oh. Oh, Jesus.
Aquela cruz não era para Jesus. Aquele túmulo não era para Jesus. Comece a agradecer a Deus, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ora bachuri canta de canta rabassuri anda rabasneia. Era eu, era você, querido, que tínhamos que estar naquela cruz. Oh, Jesus, obrigado pelo seu amor. Agradeça a Deus pelo amor que Ele teve por nós de mandar Jesus. Oh, aleluia. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. E hoje? Hoje eu tenho vida, escandaloso amor que encontrou. Hoje eu tenho vida. Não foi um amor qualquer, foi um amor escandaloso. Escandaloso amor que encontrou. Hoje eu tenho vida. E hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida através do sacrifício de Jesus. Hoje eu tenho vida. Por isso eu posso ceiar, eu posso ser curado, eu posso ser abençoado. Se era você, então agradeça a Deus. Você pode levantar suas mãos para o céu e adorar o Senhor. Oh, querido, não espere eu te pedir isso. Deixa sair do seu coração essa adoração. Oh! Seja intenso, querido. Só se você acha que você é bom demais e não precisava de Jesus. Oh! Oh! Aramassuri anda de rabassuri canta rabassuri canta rabasneia. Foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Hoje eu tenho vida. Escandaloso Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. vida. Escandaloso amor que encontrou. Hoje eu tenho vida. Aramassuri anda de canta rabassuri canta rabasneia. Orabassuri canta rabassuri anda de canta rabassuri canta rabasneia. Deus está trazendo vida aqui nesse lugar nessa noite. Vida, vida, vida. Hoje haverá curas aqui, milagres. Hoje eu tenho Oh! O sangue de Jesus está sobre as nossas portas. Hoje eu tenho vida. Arabassuri anda de canta rabassuri canta. Foi julgado em meu lugar.
Arabassurianda de Cantarabashuri Cantarabazéia. Aramassuri Cantarabashurianda de Cantarabassuri Cantarabazéia. Ourabassuri Canta de Cantarabashurianda de Cantarabazéia. Você que está aqui nesse lugar essa noite, que está sofrendo de alguma enfermidade, coloca a mão sobre esse lugar agora, se você puder. Em nome de Jesus, o Cordeiro que foi queimado naquela cruz nos trouxe vida. Pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Nessa noite, Deus, pode usar o isopo, um pequeno matinho, uma pequena fé é suficiente. Se você crê, Jesus pode mudar a sua história nessa noite. Se você crê, Deus pode curar a sua vida nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não entregou a sua vida para Jesus ainda. Você está esperando o quê? Deus nessa noite vai te curar. Ele vai te salvar. Salvar é curar, libertar. Em nome de Jesus, se você está aqui nessa noite, você tem alguma enfermidade, coloca a mão sobre ela. Essa noite você vai ser curado em nome de Jesus, por causa do Cordeiro que foi moído naquela cruz, por causa do escandaloso amor de Deus, o escandaloso amor de Deus. Em nome de Jesus, enfermidade, nós declaramos agora a sua morte. Caroço, nervo, câncer, enfermidade no sangue, enfermidade no ovário, no útero, em nome de Jesus, eu declaro agora pelo poder do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que foi queimado naquela cruz pelos nossos pecados, pelo teu corpo que foi moído naquela cruz, nós declaramos agora a sua falência e enfermidade, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos agora a cura do corpo de Cristo. Nós vamos ceiar nessa noite. Não haverá no nosso meio ninguém doente. Não haverá no nosso meio ninguém enfermo. Não haverá no nosso meio ninguém pobre. Deus, a mesma promessa dele está sobre nós agora. E nós declaramos agora: enfermidade, sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode tocar aí. Se tinha caroço, se tinha dor, você está curado em nome de Jesus. Você está curado em nome de Jesus. Fala: eu estou curado. Eu estou curado. Eu estou curado. Oh, pelo poder do sangue de Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Hoje eu tenho vida. Fala: eu tenho vida. Fala: eu tenho vida. Eu tenho vida. Oh! Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. O amor de Deus te encontrou nessa noite. Olha aqui para mim. Você que está aqui no nosso meio, você tem sofrido de ansiedade. Pessoas sofrendo de ansiedades aqui, enfermidades na sua vida que são ansiedades. Hoje, quando você ceiar, Deus vai te curar em nome de Jesus. Você tem sofrido de pânico, sabe? Eu creio que nessa noite você já está curado em nome de Jesus. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Pessoas aqui no nosso meio que não estão conseguindo engravidar, Deus vai abrir o útero. Deus vai fazer você engravidar. Arabashuri canta, arabassurianda de canta, arabasdé. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Toda ansiedade sai, todo pânico sai. Em nome de Jesus. Se você estava sentindo alguma dor, procura aí. Você vai ver que ela já sumiu. Pode procurar. Em nome de Jesus.
Pastor, o que eu faço com a minha vida? Creia. Creia que o que Jesus fez é suficiente. Feche os seus olhos. Se você entrou aqui nessa noite, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso agora. Ore a Ele agora, fala: Senhor, eu reconheço que o que o Senhor, pela sua morte na cruz, é suficiente para perdoar os meus pecados. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida para o Senhor nessa noite. Eu quero ser o filho do Senhor. Muda a minha história, transforma a minha história. Em nome de Jesus, eu coloco as minhas vidas nas tuas mãos. Aleluia. Se você fez essa oração com fé, creia que agora você é um filho de Deus. Pastor, mas eu não tenho que vir aqui na frente. Não precisa. Você só precisa crer. E como é que eu sei, pastor, se eu realmente fui salvo? A partir de hoje, você vai sentir vontade de estar na casa de Deus. Você vai sentir vontade de ler a Bíblia. Você vai ter vontade de falar com Deus, porque Ele colocou o Espírito dentro de você. E você nunca mais vai conseguir ficar sem falar com Ele. Aleluia! Não é vir aqui à frente que te faz salvo, é o que Jesus morreu na cruz que te faz salvo. Quando você crê de todo o teu coração, você começa uma nova jornada na sua vida. E nunca mais você vai ser o mesmo. Bem-vindo ao time dos doidos.